Nós vamos hoje expor a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 10. Provérbios, capítulo 10. O tema sugerido aqui é o justo em contraste com o perverso. O texto continua essa variação entre justo e perverso, traz um paralelismo muito interessante. E nós vamos hoje aqui com a nossa comunidade estudarmos, e também você que assiste depois por demanda, para ser edificada com a graça de Deus. Provérbios capítulo 10, nós vamos dividir em duas partes principais. A primeira parte hoje, a nossa ideia é terminarmos na próxima semana a segunda parte deste capítulo tão imperioso e necessário para a vida cristã. Aqui estão conosco os nossos alunos remotos, presbíteros, irmãos e irmãs na fé, que vão trazer riquezas de conteúdo assim que quiserem falar, para a construção aqui da reflexão para a glória de Jesus Cristo. A nossa expectativa é que Deus ministre no nosso coração e que nós apliquemos as verdades aqui à luz de Cristo Jesus, o autor da nossa salvação. Vamos então ler o verso de número 1. O texto diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Todos os versos que eu for ler, também vou usar a mensagem. Então, duas versões. Eu estou usando a versão atualizada primeiro e depois eu vou ler a Bíblia, a mensagem, que é mais contemporânea. Agora na mensagem. O filho sábio é a alegria do seu pai e o filho insensato é a tristeza da mãe. A primeira verdade aqui que a gente aprende, então, a primeira lição que eu vejo é sobre a necessidade da sensatez. Sensatez. Um grande problema quando a gente vê a insensatez em qualquer espaço, qualquer ambiente da vida humana. A palavra insensatez aqui é traduzida por estupidez, por tolice, por simplório e até por arrogante. Então, o Salomão, o escritor, ele começa falando sobre a necessidade dos filhos que geralmente eram e ainda são ensinados pelos seus pais a nutrirem, a alimentarem, a desenvolverem um coração sábio, um coração sensato, uma atitude sensata. Aplicando nos nossos dias, nós vemos muita insensatez acontecendo em vários segmentos da vida humana. Há insensatez na criação de filhos, há insensatez nas relações humanas, há insensatez na quantidade de divergências maiores do que convergências que nós encontramos em todos os segmentos da vida. A sensatez, então, ela traz refrigério, ela traz alegria. O verso 2 diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O texto está dizendo na mensagem: dinheiro de ganhos desonestos não leva a nada, mas a vida honesta livra da morte certa. Segunda verdade que a gente vê é sobre a necessidade da honestidade. Eu perguntaria: onde estão as pessoas honestas? Aonde elas se encontram? A honestidade é aquilo que os nossos passos vão revelando por onde caminhamos. A honestidade, ela tem que se apresentar desde das pequenas relações humanas, desde o ambiente familiar, até as macro-relações humanas, até aqueles que estão nos grandes departamentos dos poderes, aqueles que são públicos, aqueles que estão sendo vitrine para tanta gente. Exemplos de honestidade precisam ser mostrados. A honestidade está ligada à maneira que eu falo em relação àquilo que eu sou e também àquilo que eu professo em relação àquilo que as pessoas são. Algumas pessoas que aumentam situações de si mesmas e algumas pessoas que diminuem as outras sendo totalmente desonestas. A honestidade, ela tem que estar presente também nas relações de trabalho, nas relações empresariais, na maneira que eu lido com o dinheiro, na maneira que eu lido com aquilo que eu preciso falar, mesmo que o prejudicado seja eu.
Me lembro que quando eu era pequeno, e eu já vou abrir a palavra para aqueles que quiserem para esses dois primeiros pontos, ou seja, a necessidade da sensatez e a necessidade da honestidade. Me lembro que na minha criação, mamãe dizia assim: olha, filho, mesmo que você sofra alguma punição, mesmo que você sofra alguma censura, claro que ela não falava nesse tom bonito, né? Ela falava de outro jeito, mesmo que você apanhe, que naquele tempo a gente apanhava, filho, você precisa falar a verdade. Você precisa falar a verdade, porque ainda que você seja prejudicado, você tem que falar a verdade. E aí era interessante que ela me contou uma história que revela muita verdade. Ela disse assim: a verdade, a honestidade é tão importante que eu vou te contar uma história. Uma vez tinha um menino brincando perto do rio e ele fingiu um afogamento. Falou que estava se afogando. Os coleguinhas na mesma hora pularam no rio e foram resgatá-lo. Ele riu de todo mundo, falou: isso era uma piada, estava brincando com vocês. Hoje a moçadinha diria assim: é trollagem, né? Tem a maneira de se expressar, de se comunicar vai mudando. Agora é trollagem. No nosso tempo era piadinha, era brincadeira. E aí passou um tempinho, ele fez de novo. Na segunda vez ainda acreditaram que ele estava se afogando, que ele estava com cãibra e foram lá. Mas na terceira vez ele simulou de novo o afogamento. Na perspectiva dos coleguinhas, eles falaram assim: chega de brincar com a nossa cara, a gente não quer saber mais de você, você fica rindo da cara da gente, e ninguém foi. Só que dessa vez era verdade. Ele tinha tido realmente uma cãibra e quase se afogou. E ela me contou essa ilustração e disse assim: filho, sempre cultive um coração, uma fala, uma conduta honesta, porque uma pessoa honesta tem espaço onde quer que ela vá na caminhada da vida. Então, aqueles que quiserem ou aquelas que quiserem falar e comentar sobre esses dois primeiros pontos, a necessidade da sensatez e da honestidade, ou trazer algum exemplo do cotidiano que enriqueça aqui o nosso estudo, fique à vontade. Alguém quer falar? Pois não. Pedro. Eu penso que esses dois itens que você falou aí, até independe de religiosidade. É lógico que a religiosidade, sermos até evangélicos, enfim, ela contribui para que a gente tenha uma apuração melhor sobre isso. Mas isso é um conceito pessoal que eu acho que qualquer pessoa que tenha religiosidade ou não tem que ter. A palavra sensata para mim, é uma das mais importantes, tá? Se tudo que a gente for fazer, a gente tiver a sensatez do que a gente está falando, tiver base para falar, viver aquilo que está falando, porque a palavra sensatez, sensato, ela pode ser subdividida em várias coisas. Tudo isso que eu falei aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que há termos, né? Se os irmãos e as irmãs aí concordarem, eu acho que há termos, por exemplo, que são próprios nossos, de religiosos, e há termos que são gerais. Esse termo, por exemplo, eu acho que são gerais, e até por serem gerais, é uma obrigatoriedade nossa, como evangélicos, termos tudo isso aí. Ok, mas alguém gostaria de comentar este fato? O Pedro traz uma palavra muito oportuna, lembrando-nos da graça comum. Você se lembra dos dois tipos de graça na teologia, a graça salvadora e a graça comum de Deus. A graça salvadora é aquela que ele revela aos seus, aquele que ele chamou das trevas para a maravilhosa luz, naquele santo chamado irresistível. Mas a graça comum é a graça que é colocada a toda a humanidade. Então é possível sim, Pedro, e é necessário uma pessoa que não tenha tido ainda um encontro com Cristo no sentido de um encontro salvador, transformador do velho homem para o novo homem, mesmo assim trazer traços de humanidade, de honestidade, traços de sensatez. É claro que uma pessoa nascida de novo, nascida de Deus, nova criatura, ela tem até a obrigatoriedade, por ser uma nova vida, de se esforçar ainda mais para desenvolver essas qualidades como fruto do Espírito, como
aquilo que vem depois do novo nascimento. Mas uma pessoa ainda não nascida de novo também pode evidenciar muitos frutos. É aquela brincadeira que a gente fala assim, né? Nossa, o fulano é tão honesto, né? Aquela pessoa é tão digna de ser observada, só falta conhecer Jesus. Já viu essa expressão? Nossa, aquela pessoa é tão legal, só falta conhecer Jesus. De verdade, falta mesmo. Falta a salvação, mas Deus colocou no homem, na mulher, essa centelha de bondade, de conseguir sim viver com equidade, nessa esfera social. Muito boa a sua fala. Mais alguém quer completar esses dois conceitos? Ok. Vamos então prosseguir. Verso de número 3. Vamos lá. Muito boa aqui a dinâmica. Vamos lá. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Como eu falei na mensagem, o Eterno cuida de quem faz o bem, mas acaba com a ganância dos maus. Deus é o Deus que, de uma maneira muito justa, ele não rechaça, ele não alimenta, ele não permite a continuidade, aliás, mas ele impele, ele dirige de forma contrária para que os perversos. E quem são os perversos? Perversos são os oxis, as pessoas que estão mergulhadas em culpa e não se arrependem dos seus pecados, pessoas que são sinônimo de criminosos ou criminosas, ou pessoas que estão contra Deus. É isso que quer dizer aqui a palavra hebraica, que é traduzida para justamente o termo perversos. Deus, então, é aquele que faz o bem para aqueles que querem andar com ele, mas ele não alimenta a ganância. É interessante que Davi disse assim, para complementar esse texto, ilustrar isso aqui: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Há alguns que torceram esse texto, experimentando Deus como se ele fosse uma bolsa de valores, como se ele fosse os novos bitcoins. Não é isso que Deus está falando. Deus não está chamando de prosperidade o fato, ilustrando, de eu ter a condição de comer presunto todos os dias ou uma carne nobre. Não é isso que é prosperidade na perspectiva de Deus. Mas é a verdade de que em Deus eu serei suprido ou suprida e nada vai faltar na mesa. Pode ser que falte a carne nobre, pode ser que falte o presunto de todos os dias, mas o sustento não vai faltar. O cuidado de Deus não faltará naqueles que querem fazer o bem. Muito bem, o outro ponto aqui do verso número 4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos dirigentes vem a enriquecer-se. Ou seja, a preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. Aqui eu queria só fazer um comentário, que é muito comum, gente, no senso comum, quando as pessoas são ouvidas, que você pergunte assim a algumas pessoas, inclusive eu já fiz uma pesquisa sobre isso com a psicologia, e eu disse assim: por que você acha que existem pessoas pobres? O nosso grupo fez isso, era um questionário, alguns responderam assim: porque eles são preguiçosos. Eu fiquei muito chocado quando eu ouvi isso aqui, e aqui ainda tinha muito dessa cultura nesse tempo de Salomão, um tempo braçal, né? Um tempo que as pessoas tinham que lavrar a terra, tinham que cuidar do gado. De fato, uma pessoa que não quisesse lavrar a terra e cuidar do gado, ele ia passar fome mesmo, porque tudo era resultado disso, né? Não tinha faculdade, não tinha curso superior, não tinha esse mundo mecanicista que garante lucro. E aí, muitos falaram assim: as pessoas são pobres porque são vagabundas. Eu vou melhorar, não trabalham, são preguiçosas. Eu fiquei chocado porque, no meu entendimento, isso não é uma verdade. Pode haver casos, né? Como também existem pessoas ricas preguiçosas. Mas eu conheço pessoas que são pobres e a gente vê o dia inteiro e quase por muitos momentos do dia, gente que trabalha e trabalha muito sendo pessoas humildes, mas que não tiveram os mesmos privilégios ou as mesmas oportunidades que outras pessoas tiveram, mas que trabalham muito. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que é coletora de lixo urbano, será que essa pessoa não trabalha mesmo? Será que ela é preguiçosa? Por exemplo, quando você vê
uma pessoa que varre as ruas, que é gari, que cuida das ruas municipais, será que essa pessoa é preguiçosa? Eu acredito que não. Ou então quando você vê uma pessoa que cata e busca lixo reciclável para sobreviver, para custear e granjear o pão da família, será que essa pessoa é preguiçosa? Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas trabalham muito mais horas do que muitos de nós para conseguir ter o mínimo possível para alimentar a mesa. Então nós temos que entender isso. Agora, uma grande verdade é que rico ou pobre, quer abastado ou quer humilde, se eu for uma pessoa preguiçosa, não há porta que se mantenha aberta para que eu continue passando por ela. Vocês concordam? Eu penso nisso. Seja na área que for, não falta campo para quem se torna especialista no que faz e para quem se dedica naquilo que faz de todo o seu coração. É necessário, então, que haja coragem para trabalhar. O verso número 5 diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, e aqui ele completa o outro verso, é filho que envergonha. Na outra versão, como eu disse, diz assim: trabalhe enquanto o sol brilha, e isso é sensato. Mas se dorme enquanto outros trabalham, é pura estupidez. Aqui ele está falando exatamente das pessoas que não querem produzir, que não querem ter coragem de trabalhar. Quando a gente pensa em riquezas, a palavra de Deus nunca diz que é pecado ser uma pessoa rica. Não existe isso na Escritura. Como também não é maldição ser uma pessoa pobre. Por favor. Quando a palavra de Deus fala sobre riquezas, fala que Abraão foi um homem rico, José de Arimateia no Novo Testamento era um homem rico, Nicodemos era um homem rico, ele que deu o perfume caro para o embalsamento do corpo do mestre antes da ressurreição. Maria Madalena, há indícios de que ela era uma pessoa de posses. Então, ser uma pessoa de posses, ter oportunidades ou ter fruto do seu trabalho nunca foi, nunca será pecado. O pecado, sim, é a avareza. É a maneira que eu administro aquilo que pertence a Deus e que amorosamente Ele permitiu que eu administre por um tempo enquanto aqui eu estiver. Eu acho que esse é o conceito que tem que ficar muito latente. Eu sou mordomo de Deus. O carro veículo que eu ando não é meu, é de Deus. A casa que Ele me emprestou para eu morar, ainda que seja fruto do trabalho que Ele permitiu que eu tivesse saúde, também não é minha, é de Deus. Os filhos que eu tenho não são meus, são heranças que vieram do Senhor e voltam para o Senhor. A conta bancária não é minha, é de Deus. Quando eu entendo isso, o meu coração se volta para aquilo que de fato tem valor, significado e importância. O que é? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre, eu acrescentaria, em detrimento de qualquer outro prazer, de qualquer outra coisa. Quando a gente entende esse conceito, e aí a gente fala assim, trazei os dízimos à casa do tesouro, isso fica muito mais suave. Porque eu não tenho avareza de devolver 10%, mas eu tenho o prazer de devolver um pouco do muito que Deus me confiou. É como se você estivesse oferecendo a Deus o primeiro pedaço, porque Ele te deu o bolo inteiro. E você é muito grata, muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. É nisso que eu penso. Agora, em relação à riqueza, existem várias maneiras de uma pessoa ser rica. Primeiro, é aquilo que ele está condenando. É a maneira ilícita. É a maneira do jeitinho que a gente chama aqui no Brasil. É o suborno, é o roubo, é a maneira que pisa nas demais pessoas. Há pessoas que são tão gananciosas que não se preocupam em ver a desgraça das outras pessoas, o sofrimento das outras pessoas, a aniquilação até da vida da família da outra pessoa. E há pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita. Há pessoas que ganham dinheiro trabalhando. E há pessoas que não ganham dinheiro nenhum porque não trabalham e nem querem produzir. Mas a grande questão é, se eu for uma pessoa abastada, o que eu tenho feito com aquilo que Deus confiou a mim? Essa é uma boa reflexão. Eu conheço pessoas que estão aqui entre nós nesse encontro, que são extremamente desprendidas nesse ponto e têm ajudado a obra de Deus e a muitas pessoas para a glória do Senhor. E isso revela discipulado. Quando o nosso coração é convertido, já dizia um pastor antigo,
o nosso bolso também é. Bom, a gente para um pouquinho aqui para uma reflexão. Paramos no verso 5, relembrando os conceitos que a gente trabalhou. Nós falamos de não sermos preguiçosos, mas termos coragem de trabalhar. Isso também envolve a obra de Deus. Eu tenho que ter coragem de evangelizar, eu tenho que ter coragem de ir adiante, eu tenho que ter coragem de proclamar. Nós vimos também que não é legal uma pessoa que não quer trabalhar enquanto os outros trabalham, mas permita-me acrescentar, também não é legal a pessoa também não querer parar de trabalhar hora nenhuma, porque eu já vi um texto muito interessante que diz assim: há pessoas que vivem a vida inteira trabalhando, buscando aquilo que sonharam ter, e depois que têm, passam o resto da vida gastando tudo, tentando comprar de volta agora a saúde que já não tem. Eu acho que na medidinha certa. Basta cada dia o seu próprio mal, Jesus falou. Quando eu entro nessa loucura da ganância, na corrida da ganância, eu gero muitos problemas. Que problemas eu gero? Eu gero problemas ambientais, porque eu destruo o planeta, porque eu tenho que produzir, a indústria tem que crescer. Claro que tem uma coisa boa nisso, mas tem coisa ruim também. A corrida da ganância. Que diríamos, pois, daquele desastre ambiental do Rio Doce? Da corrida da ganância. Pessoas que foram ceifadas. O que diremos, pois, da Covid-19? Que é uma mutação contínua daquilo que nós mesmos produzimos como incubadores de vírus que vão se desenvolvendo numa aglomeração humana que não tem fim, que vai esgotando o planeta e vai produzindo vírus e vírus e vírus que a gente não dá conta nem de produzir antídotos contra eles. A corrida da ganância, que faz eu não dormir nunca, também é um grande problema. É preciso equilíbrio. A gente cita aqui, para dar a palavra a vocês, aquela música do Titãs, que eu já falei. Queria ter amado mais, acho que sonhado mais, acho que ele fala ter visto o sol se pôr. Ter visto o sol se pôr. Aquilo que ele chama de acaso que protege enquanto eu andar distraído, eu chamo de Deus. Deus vai me proteger o tempo inteiro. Vou dar a palavra para vocês, então. Quem gostaria de falar sobre isso? Fique à vontade. Eu queria voltar lá no verso 4, é que às vezes a gente vê, é muito comum a gente ver isso, uma pessoa que enriquece e deixa uma boa herança para os filhos, mas os filhos não foram treinados para o trabalho e dissipam toda a herança do pai, porque não sabem administrar, não foram criados no trabalho, foram criados com todo luxo e riqueza, e depois acaba, né, com a riqueza que receberam. E há pessoas que receberam tão pouco, né, ou às vezes mal receberam o exemplo de um pai trabalhador e se esforçou e trabalhou e conseguiu, né? Quer dizer, hoje a gente fala assim, conseguiu realizar o sonho da casa própria, o sonho do carrinho, né? O sonho de um emprego que vai lhe garantir uma sobrevivência, né? Quer dizer, ele deu um salto da vida do pai para a vida dele. E a gente vê essa questão da pobreza, principalmente do nosso país, como que ela é atribuída a pessoas preguiçosas, sendo que as pessoas que mais trabalham são os pobres, né? Há poucos dias, acho que foi ontem, eu estava vendo um vídeo que a Rose mandou, exatamente falando sobre o negro, né? É um filme que foi produzido até em Linhares. Depois eu posso passar para vocês. E foi um filme escrito por um filósofo de Linhares,
e os depoimentos assim dos negros, quanto que uma pessoa negra trabalha muito mais, né? E dificilmente ela consegue chegar no nível, né, de riqueza, porque ele já veio para cá não como pessoa, mas como objeto, né? Então é muito, a gente tem que ter muito cuidado em ficar generalizando que o pobre é pobre porque é preguiçoso. A gente tem muitas riquezas acumuladas a custo do trabalho daqueles que a gente chama de preguiçosos. Ok. Né? Então, a gente, como cristão, tem que ter essa visão para não igualar todos, né? Muito bem, a Ada Meira, a fala da Ada nos rebate a uma questão social verdadeira, especialmente no nosso país, né, gente, no Brasil. O texto fala, então, que sobre a cabeça do justo, verso 6, há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Na outra tradução diz, quem é justo recebe chuva de bênçãos, mas o perverso abriga consigo a violência. Vamos refletir um pouquinho aqui nessa expressão, ou nessas palavras, chuva de bênçãos. O que seria isso? Que chuva de bênçãos são essas? A gente tem que entender que quando uma pessoa é justa, quando ela age de acordo com o que agrada a Deus, da maneira que engrandece o nome do Senhor, chuvas de bênçãos não são sinônimos daquilo que nós pensamos humanamente que é ou que são chuvas de bênçãos. Quando você pergunta para uma pessoa ambiciosa o que seria chuva de bênçãos, ela diria o que para você? Muito dinheiro. Ela diria muitas posses, talvez, muitas propriedades nesse mundo capital tão translocado. Se você perguntar para uma pessoa que é, quem sabe, cineasta, né, uma pessoa aí do grande marketing, da mídia, o que seria chuva de bênçãos na perspectiva dela, ela diria assim, a fama, ela diria projeção mundial, bilheteria, dólar, né, euro, dinheiro. Quando você pergunta, quem sabe, a um político ambicioso, seja ele quem for, talvez ele diria assim, eu quero um poder perpétuo, eu quero ser lembrado para sempre, independentemente de quem seja. Eu falo pessoas que não tenham vocação, talvez, mas tenham ambição. Talvez você pergunte até para alguns líderes religiosos, eles responderiam isso, eu quero ser lembrado, eu quero ser famoso, eu quero ser aplaudido. Mas aqui, chuva de bênção, na perspectiva do Senhor Jesus, é uma vida em qualidade, é uma vida de deleite. E esta qualidade e este deleite são encontrados na pessoa do Cristo Jesus. Quantas pessoas eu já conversei e disseram assim, pastor, eu pensei que eu seria plenamente realizada naquela viagem para Paris e não fui. Pastor, eu pensei que seria plenamente realizado quando eu chegasse naquele cargo, naquela posição, na organização que eu trabalho ou na instituição, mas não fui. E olhe o que eu vou dizer. Chuva de bênçãos é quando você consegue ser contente naquilo que Deus te deu. Nem além e nem a quem. Talvez até a quem em alguns momentos. É quando a gente chega em casa, talvez depois de um dia de expediente, aqueles que estão na ativa, e simplesmente deitar no chão com o filho, rolar com ele, ou com o neto, e fazer cosquinha, e dar risada, e ter um momento de leitura de reflexões e histórias bíblicas. Olha ali quem está ali, que saudade, gente. Deixa eu abrir ele grandão aqui para nós, olha ele. Tudo bem? Abre o microfone aí para você falar com a gente. E aí? Você... Tem uma visita aqui, ó. Eu vim dormir aqui.
Você foi dormir aí? Pedrinho, Que lindo, que saudade de você. Ô, Pedrinho. Aí, ó. Os amiguinhos aí. Fica aqui abaixo, aqui. ele já está preparando a roupa de domingo, hein? E Pra aí, encontrar com os isso aí, amigos. o Pedrinho também, né, Pedrinho? Já agendou com a tiada? Já? Tá tudo certo? Isso aí. Que saudade. Tá, vocês dois estão bem grandões. O Pedrinho tá comigo todo dia, mas você tinha um tempo que eu não via, rapaz. Você tá grandão, hein? Seu lindo. Jesus te abençoe, filho. Tadinho, assim. Então, olha que riqueza isso. A vovó dando um beijo. O Pedrinho ali brincando com o animalzinho. Gente, a felicidade. Passou. A felicidade em Cristo, ela não está lá, naquele lugar que eu não estou ainda. Ela não está naquela viagem caríssima, carérrima, né? Como fala a turma brincando aí, que eu ainda não fiz, mas ela está numa viagem dentro de mim. Quando Cristo me habita e com Ele eu estou e me relaciono com Ele, é esse mergulho nessa contemplação de Deus através de mim que me eleva e que me faz ser feliz plenamente, quer comendo um ovinho frito ou quer comendo uma comidinha mais sofisticada, mas tudo para a glória do Senhor. E ao mesmo tempo, com a devida sensibilidade de olhar para aqueles que estão à minha volta e tentar de alguma maneira tornar a vida deles melhor do que é, porque Cristo mudou a minha vida. Hoje a gente conversava numa aula de psicologia que a gente teve, do curso que eu estou fazendo, e uma mãe, que é aluna, compartilhou com a turma a tristeza de ter perdido um filho. Quem perdeu sabe que é uma dor, é um luto para sempre, né? A gente pode aprender a ressignificar, a nos reinventarmos, recebermos a ternura e o carinho de Deus, da consolação do Espírito, mas a tristeza, a saudade ficarão até a gente se encontrar na eternidade. E aí ela disse que numa das sessões que ela fez de terapia, a pessoa que atendeu disse assim, uma das razões que pode ajudar você é fazer o bem às pessoas que precisam. E literalmente, ela deixou a depressão trancada no quarto e saiu. E começou a ajudar as pessoas, independentemente de quem elas eram. Gente, ela compartilhou hoje que isso foi terapêutico. Como fez bem para ela. Como fez bem olhar nos olhos de alguém que precisava de uma ajuda. Eu não estou falando aqui só de dinheiro não, pessoal. Não estou falando aqui de dar uma esmola, de dar um dinheiro na porta de algum estabelecimento, no sinal. Estou falando algo que vai para além disso. Estou falando de um auxílio amoroso. Às vezes uma escuta, né? Escuta, um ombro amigo. Escuta é uma grande bênção. Uma grande bênção. Determinadas pessoas, né? Se você não viu ainda o filme O Solista, eu quero indicar para você, não é novo, mas o filme retrata um personagem verdadeiro, doente mental, ele tem esquizofrenia, ele tinha, e como o poder de uma relação afetuosa e fraterna foi terapêutica na vida daquele rapaz. Então eu posso ser um instrumento de vida para vida nas pessoas à minha volta, quer elas tenham muitos recursos, quer elas tenham nada ou poucos recursos. Aqui hoje que a gente pode concluir a nossa fala. Pastor, é o seguinte, com relação a isso aí, o meu filho chegou para mim e disse, pai, tenta esquecer um pouco agora essa questão de pandemia, né? Depois de todas essas coisas de ensino que passou. E, pelo contrário, eu me senti desgarrando um pouco mais a partir do momento que eu comecei a fazer um trabalho de prospecção de pessoas que estavam precisando de ajuda. E aí eu me senti melhor, entendeu? Bem melhor, porque eu fui, semana passada, eu descobri um rapaz de 52 anos que já era para ter vacinado há muito tempo e não vacinava porque ele dizia que não conseguia, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma forma também de ajudar, não é só dinheiro, não é só isso, não é só aquilo, né? Então, eu falei para o meu filho, olha,
É o contrário, eu não posso tirar a cabeça disso, eu tenho que ficar, mas de uma forma diferente. Entendeu? E por falar nisso, tá? Hoje eu acho que eu desenferrujei um pouquinho, eu acho que eu andei 7 quilômetros, viu? Meus parabéns, meus parabéns. Que alegria, Pedro. Saí daqui, Olha, fui lá na Praia do Canto, na agência deles, lá a pé, entendeu? E voltei. uau, meu coração aqui foi para fora e voltou agora, de tanta alegria. Que eu imagino que você passou, né? A luta que você teve. E ouvir isso de você, ó, me traz muita alegria. Todos nós aqui, eu tenho certeza. E logo, logo a gente vai estar no culto presencial, hein, rapaz? Nós vamos lá, hein? Vou reservar um banco só para você lá. Só uma outra informação para as pessoas que estão aqui ouvindo Pois não, meu e irmão. vendo, é o seguinte, no serviço 156 da Prefeitura, Certo. as pessoas que não estão conseguindo fazer, todo dia que tiver agendamento, é só ligar para lá meia hora antes, que a menina anota o nome, os números e ela procura fazer o agendamento. Certo, certo. Obrigado. Ok? Tá É uma dica, né? É uma dica. tá dado o recado, então. Então, pessoal, recapitulando, a última lição aqui é a lição do contentamento. Nós aplicamos essa verdade quando o apóstolo Paulo disse, não como um teórico, mas como alguém que viveu na pele as agruras de uma vida sofrida por Cristo, quando ele disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu não serei contente quando eu estiver naquela determinada posição, naquela determinada carreira, naquela determinada posição que eu desejo, ou que eu vislumbro, que talvez são extremamente frutos ou pensamentos da carne, de uma projeção minha, egoísta demais. Eu também não serei feliz quando eu estiver aquém da posição que Deus me colocou. Mas o contentamento é o aprender que eu sou feliz em Cristo, independentemente das circunstâncias da vida. Isso independe se eu tenho muito, se eu tenho pouco, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho uma posição, se eu não tenho. A grande bênção, então, é que a pessoa que vive em justiça por causa do Cristo agora do Evangelho, que é o justo, recebe essa chuva de bênçãos. Quem se lembra do hino? Chuva de bênçãos teremos. Ah, que bênção! Chuva de bênçãos dos céus. Essas chuvas vêm sobre nós, e vêm sobre você aí onde você está, e sobre a nossa família. Nós vamos, então, dar a palavra para quem quiser fazer um fechamento, e a gente vai orar no final com a Edumar. Pode ser, Edumar? Nossa presbítera querida. Lembrando que no próximo domingo a gente tem a escola presencial para aqueles que puderem, e teremos também a celebração com a ceia do Senhor às 19 horas. Vai ser uma bênção receber as pessoas que ali irão. Continue orando para que o Espírito Santo coloque vontade, tire os anseios do coração das pessoas, também o comodismo e tantas outras possibilidades do não ajuntamento presencial. Tá bom? Me ajude em oração, vamos encampar aí essa grande corrente de oração. Alguém quer usar da palavra, fique à vontade. Quero agradecer a vocês, né, que estão aqui de novo, estudando a palavra de Deus. Sempre é bom ter a sua presença aqui. Vamos então. Já temos 25 inscritos, pastor. Que bênção! Olha aí que notícia maravilhosa. 25 pessoas inscritas. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Obrigado, Ada, viu? Vamos orar então? Edumar, quer orar, por favor? Querido Deus, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias derramadas em nossa vida, Senhor, que nos chamou, que hoje estamos aqui reunidos para lermos e estudarmos a tua palavra. Te agradecemos pela presença de cada um. Queremos pedir pela família, Senhor, de cada um que está presente hoje nessa reunião. Senhor, o estudo da tua palavra sempre nos leva a questionarmos a nossa vida. Senhor, e sempre nos leva a render-te graças porque nós te conhecemos. Amém, Jesus. Porque nós temos essa oportunidade tão boa
essa oportunidade tão preciosa, Senhor, a riqueza de nossas vidas. Amém. É poder meditar na Tua palavra. Amém. É podermos, Senhor, falarmos contigo. Oh, Deus. Senhor, e falando contigo, nós queremos te pedir que continue a nos acompanhar durante essa semana. Amém, e Jesus. que no final de semana, no domingo, Senhor, que possamos estar juntos fisicamente na Tua casa. Sim, ó Pai. Senhor, que tira de nós qualquer medo. Oh, Deus. Senhor, que tudo seja feito com a segurança necessária, Senhor, porque os próprios protocolos de segurança são, Senhor, bênçãos de Ti, Oh, Deus. bênçãos nas pessoas que entendem, Senhor, como essa doença se propaga. Amém, Jesus. Te agradecemos por estes conhecimentos e queremos Te pedir que toque no coração de cada pessoa, Senhor, cada membro lá da igreja, cada pessoa que deseja estar lá, Amém, Senhor. para que essa comunhão seja restabelecida. Sim, ó Tira Deus. de nós qualquer empecilho, qualquer preguiça, Oh, Deus. qualquer falta de vontade, Senhor, Amém, que Jesus. possamos sempre lembrar que somos a igreja, o corpo de Cristo. Amém, Jesus. Sustenta-nos, Senhor, neste corpo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.